Bom dia, meus amores. Então, sejam bem-vindos à primavera, que a primavera nos faça mais felizes, que aumente o brilho em nosso olhar e nos faça acreditar que o melhor da vida sempre vem. Bem-vindo à primavera e tenha um lindo dia abençoado, meus amores. E sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia e fique atento no nosso conteúdo, tá bom? Hoje nós vamos ver e conhecer um pouquinho da composição étnica brasileira, a população e a diversidade cultural do Brasil. Nós vamos ver como é distribuída a população brasileira, a sociedade nacional. Nação brasileira, nós vamos conhecer a classificação do IBGE em relação à população brasileira. A população brasileira, brancos, pardos, pretos, amarelos, indígenas e como é essa composição dessa população. Nós vamos conhecer um pouquinho de cada uma dessas etnias brasileiras. A formação da população brasileira é bastante mixagenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no Brasil. Nós vimos que a população brasileira ela é uma mixagenação. Essa mixagenação quer dizer o quê? Essa mistura de povos, essas misturas étnicas. Então, nós vamos conhecer um pouquinho dessa mistura, dessa miscigenação, uma mistura de diversas etnias. Então, nós vamos ver essa mistura. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os índios, que é os nativos, africanos, que foram os escravos. Nós vimos que a população brasileira, primeiramente, foi o quem? Foi os indígenas, que é os nativos. Logo após os europeus, que chegaram aqui. Depois, trazido pelos europeus, os africanos. Então, nós vimos que essa população é uma miscigenação. Essa mistura de diversas etnias. Então, no Brasil, nós temos os indígenas, africanos, europeus, asiáticos, que faz com que essa população do Brasil seja tão diversificada. Então, vamos conhecer um pouquinho como é a formação etnia brasileira: índio, branco, negro, amarelo, asiático. Então, vamos ver como é essa formação. Nós vimos que os amarelos asiáticos, temos ainda os mestiços. Quem são os mestiços? São os mulatos, caboclo, o cafuso e o misturado, que é o branco mais o japonês. Então, você observa esse quadro aí, essa mistura dessa população brasileira, essa miscigenação brasileira. Sempre no Brasil, sempre cabe mais um. Então, vamos continuar a nossa aula. A cor dos brasileiros, como os pardos, vem do quê? Os pardos: cafuso, negros, mais indígenas. Caboclo, brancos, mais indígenas. Mulatos, negros, mais brancos, que é o quem? Quem são? São os pardos. São conhecidos como o IBGE classifica os pardos. Estima-se que, na época em que os portugueses chegaram, havia cerca de 2 milhões de indígenas. Em 2000, 700 mil brasileiros se declararam indígenas ao responder ao censo demográfico. Se não fosse essa pandemia que está acontecendo, o IBGE, nesse período, estaria realizando o censo demográfico.
porque o último que foi realizado foi em 2010, porque em 10 anos, teve um em 2000, outro em 2010 e seria agora em 2020 o censo demográfico. Os brancos chegaram tanto na condição de proprietários de terra como na de camponeses, trabalhadores urbanos ou aventureiros. Já os negros chegaram como escravos. No total, mais de 4 milhões de negros foram escravizados. Então, olha, se vocês observarem, os brancos chegaram como donos das terras. Os negros chegaram como escravos. De quem? Dos brancos. Para trabalhar nas terras dos brancos. Já o mulato europeu, branco, mais africano e negro. Mulato. Viu que nós vimos o pardo e agora nós estamos vendo quem? O mulato. O caboclo, o mameluco. Europeu, branco, mais índio. Cafuso, africano, negro, mais índio. Então, eu sou a mistura desses povos. Que eu sou negra. E vou me casar com branco. Então, vai haver uma mistura do negro com o branco. Seria a mesma coisa que acontecesse uma mistura do branco com o índio. Que daria o quê? Caboclo. O branco mais o negro daria o quê? Mulato. Essa miscigenação, essa mistura que faz o Brasil tão diferente em relação aos outros países. Nós temos esse quadro aí, Operários de Tarsila do Amaral. Este quadro mostra a miscigenação do povo brasileiro. Você pode observar que tem várias miscigenações do nosso povo brasileiro. Negro, mulato, cafuso, os pardos, tudo essa miscigenação nós encontramos nesse quadro. A composição étnica brasileira por regiões. Nós vimos, você observe esse quadro, essa legenda que está no mapa. Você pode observar que a região norte, a porcentagem maior é dos pardos. Na região centro-oeste, a porcentagem maior também se concentra em quem? Nos pardos e brancos. Na região sul, a maior concentração é brancos. A maior concentração é da cor branca. O sudeste, sendo a maior concentração também, é da cor branca. Já o nordeste, a maior concentração da cor da pele é a cor parda. A maior concentração da pele é da cor parda. Então, se você observar esse mapa por regiões, você vai observar nordeste, a cor branca, a maior concentração dela é no sudeste e na região sul do Brasil. Então, meus amores, olha esse quadro aí para vocês observarem essa concentração dessa estrutura da população brasileira por grupos étnicos. Branca, 61,7% em 1950. Olha a queda em 2009, para você observar essa queda. Já a parda, a subida dela de 1950 a 2009. Da mesma forma, a cor negra. Houve uma queda em 2009, em 1950 era maior. Com essa mistura que houve, essa miscigenação, você observe que essa miscigenação, essa mistura da população brasileira, houve uma queda da cor negra no nosso país. Já a cor etnia amarela, você pode observar que não houve nenhuma queda nessa porcentagem, em 1950 a 2009. Ela se mantém, essa porcentagem.
Então, meus amores, na próxima aula nós vamos continuar o nosso conteúdo, o nosso assunto, falando sobre a população brasileira, essa população nacional, de acordo com o IBGE. E até lá!